Não sei, atenienses, que impressão lhes causou os meus acusadores. Pela minha parte, ao ouvi-los quase esqueci de quem eu sou, a tal ponto que eles foram persuasivos. E no entanto, se assim me posso exprimir, não disseram uma só palavra verdadeira. Mas entre as muitas mentiras proferidas, uma me deixou verdadeiramente espantado. Foi quando disseram para terem cuidado em não se deixarem iludir pela minha hábil eloquência. O fato de não se envergonharem de ser imediatamente desmentido por mim, quando eu mostrar que não tenho o mínimo jeito para falar, me pareceu neles o cúmulo da impudência. A menos que eles chamem de eloquente aquele que diz a verdade. Se esse é o sentido em que falam, posso admitir que eu sou um orador, mas não à sua maneira. Portanto, repito, eles não disseram quase nada, ou nada, de verdadeiro. De mim ireis ouvir toda a verdade. Mas, por Zeus, atenienses, não serão os meus discursos como os deles, engalanados de verbos e nomes elegantemente associados. Me ouvirão falar naturalmente, com as primeiras palavras que me ocorrerem. Certo como estou de que o que vou dizer é justo. Nenhum de vós pode esperar mais nada de mim. Não seria efetivamente bem, ó juízes, que eu me apresentasse na cidade, junto a vós, a modelar frases como um rapaz. Mais uma vez, eu vos peço, atenienses, insisto nesse ponto. Se me ouvirem defender-me com as mesmas palavras que costumo usar, quer na praça pública, junto aos balcões do mercado, onde muitos de vós me tendes escutados, quer noutros lugares, não vos admireis, nem protestem por causa disso. É que a minha situação é a seguinte: pela primeira vez, depois de 70 anos, compareço perante um tribunal. Encontro-me por isso estranho de todo ao gênero da linguagem aqui empregada. Ora, assim como se eu fosse realmente um estranho em Atenas, me desculparíeis por certo que falasse com o sotaque e dialeto da minha naturalidade. Também me parece justo pedir-vos que me deixes usar a minha maneira normal de falar, seja ela pior ou melhor, e considereis apenas com atenção se o que eu digo é justo ou não. Este é, na realidade, o dever de um juiz, enquanto de um orador é o de dizer a verdade. Em primeiro lugar, devo responder às primeiras acusações falsas de que fui objeto e os meus primeiros acusadores. Depois, as acusações e acusadores mais recentes. Efetivamente, muitos têm sido aqueles que de longa data me acusam junto de vós, sem nada dizer de verdadeiro. A esses temo eu mais que a Âniton e aos que o rodeiam. A esses eu temo mais do que a Âniton e aos que rodeiam, embora os últimos sejam também de temer. Mas aqueles são mais temíveis, atenienses.
porque tomaram muitos de vós a sua conta desde crianças, persuadindo-vos com falsas acusações de que havia um certo Sócrates, um homem sábio, que se ocupava dos fenômenos celestes, investigava o que se passava debaixo da terra e era capaz de fazer prevalecer sobre as coisas boas as causas más. Ao espalhar essa fama, esses tornaram-se os meus piores acusadores, porque aqueles que os ouvem convencem-se que os homens que se entregam a essas investigações não creem em deuses. Depois, esses acusadores em grande número dedicam-se a uma tarefa há muito tempo e, além disso, dirigiram-se a vós naquela idade em que eram mais crédulos, na infância, em alguns casos na adolescência, acusando ainda por cima um ausente que não tinha ninguém a defendê-lo. E o mais absurdo de tudo isso é que não é possível conhecer seus nomes para os citar, com exceção, talvez, de um certo comediógrafo. Pois aqueles que por inveja e servindo-se de calúnia vos persuadiram, bem como aqueles que, uma vez persuadidos, se encarregaram de persuadir outros, são os adversários mais difíceis. Não há efetivamente possibilidade de fazer comparecer aqui, nem de refutar qualquer um deles, pelo que me vejo forçado a me defender, lutando, por assim dizer, contra sombras e discutindo argumentos sem ter ninguém que me responda. Considerem, pois, que, como acabo de dizer, são de duas espécies os meus acusadores. Uns são os autores dessa recente acusação. Os outros, de quem tenho estado a falar, acusam-me há muito tempo. Devem compreender que tenho de me defender em primeiro lugar desses últimos, e que foram esses os primeiros que vocês ouviram acusar a mim, e muito mais do que os outros que vieram depois. Posto isso, tenho que iniciar minha defesa e de tentar em pouco tempo arrancar de vosso espírito a calúnia que nele se instalou há muito tempo. Gostaria de o conseguir se isso fosse de algum modo um bem para vós e para mim. Gostaria de ver bem-sucedida a minha defesa, mas sei que isso não é fácil e tenho perfeita consciência da situação. Que o resultado seja, porém, aquele que agradar a divindade. Pela minha parte, cumpre-me obedecer à lei e realizar minha defesa. Vejamos, pois, desde o princípio, que espécie de acusação originou a calúnia em que se apoiou Meleto para intentar contra mim esse processo. Em tais circunstâncias, pergunta: que diziam exatamente os meus caluniadores? Importa ler a declaração que esses prestaram sob juramento na sua qualidade de acusadores. Abre aspas. Sócrates é culpado de investigar em excesso os fenômenos subterrâneos e celestes, de fazer prevalecer sobre a melhor a causa pior e de ensinar aos outros essa doutrina. Foi essa mais ou menos a sua declaração. Isso mesmo pudesse vos ver na Comédia de Aristófanes. Um certo Sócrates, transportado através da cena, a dizer que andava pelo ar e a proferir muitas outras inépcias, de que eu não entendo nem muito nem pouco. E não digo isso para depreciar o gênero da ciência, admitindo que haja alguém verdadeiramente versado nela.
Oxalá eu não venha ainda a ser acusado disso por Meleto. Mas a verdade, atenienses, é que eu não conheço nada dessas matérias. Como testemunhas do fato, apresento a maior parte de vós e peço-vos que vos esclareçais uns aos outros e que faleis todos os que algum dia me ouviram discorrer, pois muitos de vós se encontram nesse caso. Digam uns aos outros se jamais algum de vós me ouviu dissertar pouco ou muito sobre essas matérias, e concluirão que são do mesmo gênero as coisas que de mim diz a maioria. Mas se nada disso é verdadeiro, tampouco é a afirmação que tendes ouvido fazer, de que me ocupo em instruir as pessoas a troco de dinheiro. Não é que eu não admire os que são capazes de instruir os outros, como faz Gorgias, Pródico, Hípias. Cada um desses homens, indo de cidade em cidade, sabe persuadir os jovens que poderiam conviver de graça com qualquer um de seus concidadãos à sua escolha, a abandonar o convívio desses e a procurar o seu, com obrigação de pagamento e ainda por cima de reconhecimento. Mas temos ainda cá um outro sábio, natural de Paros, que, segundo fui informado, reside aqui. Calhou eu de ir à casa de um homem que tem pago aos sofistas mais dinheiro que todos os outros, Calhas, filho de Hipônico. Como eu sabia que ele tinha 2 filhos, lhe perguntei: Calhas, se em vez de 2 filhos tivesse 2 podros ou 2 novilhos, poderíamos arranjar quem, mediante um salário, se encarregasse deles, de modo a desenvolver neles todas as suas qualidades, segundo sua natureza. A pessoa indicada seria um tratador de cavalos ou um agricultor. Mas, visto que se trata de homens, a quem pensas confiá-los? Quem há que seja entendido nas virtudes próprias de um homem e de um cidadão? Supondo que, tendo filho, já pensasse no assunto. Alguém, continuei eu, ou não? Sem dúvida que há, disse ele. E quem é essa pessoa? Eu perguntei. De onde ele é natural? Qual o preço de suas lições? É Éveno de Paros, respondeu. E o preço, Sócrates, são 5 minas. E eu pensei que era de felicitar Éveno, se realmente possui essa arte e a ensina com tanta moderação. Pela minha parte, me sentiria feliz e orgulhoso, se fosse eu capaz de fazer o mesmo. Mas a verdade, atenienses, é que eu não sou. Perguntará talvez um de vós: mas afinal, qual é a tua ocupação? E de onde nasceram essas calúnias? É que, se a tua conduta não tivesse nada de excepcional, não tinha adquirido essa fama e não se falaria tanto de ti, se não fizesse nada diferente da maioria. Diz-nos o que é, diz-nos, pois, o que é, para não termos nós que inventar uma explicação. Essas palavras parecem-me perfeitamente razoáveis e por isso vou tentar explicar-vos o que é que deu origem a essa fama e a essa calúnia. Escuta. Poderá parecer a alguns de vós que eu estou a gracejar, mas podem estar certo que vos direi toda a verdade. Adquiri essa reputação, atenienses, única e exclusivamente graças a uma certa sabedoria. Que gênero de sabedoria? Aquela que é, talvez, a sabedoria própria do homem. Na realidade, é essa sabedoria que muito provavelmente
eu possuo, ao passo que aqueles de quem há pouco eu falava possuem uma sabedoria que excede a humana. Ou então é outra coisa que eu não sei explicar. Essa última sabedoria não a tenho certeza, e se alguém disser o contrário, mente, com o único fito de me caluniar. Entretanto, eu vos peço, não comeceis a clamar contra mim. Se vos parecer que pronuncio palavras orgulhosas, efetivamente, não são minhas as palavras que vou dizer, mas de alguém que merece toda a vossa confiança. Como testemunha da minha sabedoria, se realmente ela existe, e qualquer que seja ela, apresentarei-vos o Deus do Delfos. Conheceis evidentemente Querofonte. Foi meu amigo desde a juventude e amigo da maior parte de vocês. Foi convosco para o exílio, que sabeis, e convosco regressou. Sabeis como era Querofonte, a paixão que punha em tudo que empreendia. Ora, tendo um dia ido a Delfos, ousou consultar o oráculo sobre a seguinte questão. Peço-vos mais uma vez, atenienses, que não comecem a clamar contra o que eu vou dizer. Perguntou se havia alguém mais sábio do que eu. A Pítia lhe respondeu que não havia mais sábio. A exatidão dessas palavras poderá atestá-lo perante de vós o irmão de Querofonte, que está aqui presente, visto que Querofonte já morreu. Mas sabeis agora o motivo por que vos falo nesse assunto. É que pretendo explicar-vos a origem das calúnias de que sou alvo. Ao tomar conhecimento do oráculo que referi, fiz comigo as seguintes reflexões. Que quererá dizer o Deus? Que pretende ele dar a entender? Sei muito bem que não sou sábio, nem muito nem pouco. Que quer ele dizer quando afirma que sou o mais sábio dos homens? Porque, enfim, ele não está a mentir. Não lhe é lícito fazê-lo. Muito tempo estive indeciso sobre o sentido do oráculo. Por fim resolvi, embora isso me custasse, proceder à seguinte investigação. Procurei um daqueles que são tidos na conta de sábios, convencido de que esse seria um bom meio, admitindo que houve algum, devia refutar o oráculo, de em suma lhe poder dizer, esse homem é mais sábio do que eu, e no entanto tu afirmaste que eu era o mais sábio de todos. Examinando, pois, a fundo esse homem, não preciso citar o nome dele, era um dos nossos homens de Estado. Observando bem ao longo de uma conversa ateniense, fiquei com a seguinte impressão. Pareceu-me que esse homem passava por sábio aos olhos da maioria das pessoas e, sobretudo, aos seus próprios olhos, mas que na realidade não era. Tentei por isso demonstrar-lhe que ele se enganava ao julgar que era sábio. Isso me fez incorrer na sua inimizade, bem como na da maioria dos que assistiam à nossa conversa. Ao retirar-me, ia fazendo comigo essa reflexão. Sou sem dúvida mais sábio do que esse homem. É muito possível que qualquer um de nós nada saiba de belo nem de bom. É muito possível que qualquer um de nós nada saiba de belo nem de bom. Mas ele julga que sabe alguma coisa, embora não saiba. Ao passo que eu nem sei nem julgo saber. Parece-me, pois, que sou algo mais sábio do que ele. Na precisa medida em que não julgo saber aquilo que ignoro. Procurei depois um dos que se passavam por ser mais sábios do que esse, e cheguei exatamente à mesma conclusão. E da mesma forma,
incorri na inimizade dele e de muitos mais. Continuei, apesar de tudo, as minhas investigações, compreendendo com angústia e temor que estava a arranjar muitos inimigos, mas sentia-me na obrigação estrita de não desprezar a resposta do Deus. Tinha de tentar saber o sentido do oráculo, procurando todos aqueles que pareciam saber alguma coisa. Ora, juro-vos pelo cão, atenienses, tenho efetivamente que vos dizer a verdade. Eis em linhas gerais a impressão que me ficou. Aqueles que tinham mais fama pareceram-me quase inteiramente desprovidos dos conhecimentos essenciais quando os examinava à luz do oráculo do Deus. Outros, considerados menos importantes, estavam, entretanto, muito mais próximos de possuir alguma sabedoria. É conveniente que vos faça o relato completo dos esforços que despendi nessas digressões para demonstrar a validade irrefutável do oráculo. Depois dos homens de Estado, me dirigi aos poetas, autores de tragédias, criadores de tirambos e outros, convencido que dessa vez seria notória a inferioridade dos meus conhecimentos. Levando então comigo aqueles poemas de sua autoria que me pareciam mais bem elaborados, lhes pedi que nos explicassem, no desejo de aprender alguma coisa com eles. Ora, me custa um bocado, atenienses, vos dizer a verdade, mas acho que ela deve ser dita. Quase todos os presentes teriam, por assim dizer, falado melhor do que os próprios poetas sobre os poemas que estes tinham escrito. Pude, pois, concluir em pouco tempo a respeito dos poetas que não compunham suas obras graças ao seu saber, mas a um dom natural, a uma inspiração divina semelhante à dos adivinhos e profetas. Efetivamente, esses dizem muitas coisas belas, mas não percebem nada daquilo que dizem. E ao mesmo tempo percebi que com o seu talento, eles julgavam ser homens mais sábios em relação a outros domínios, o que de modo algum acontecia, modo nenhum acontecia. Deixei então os poetas convencidos de que tinha sobre esses a mesma superioridade que sobre os políticos. Me dirigi, por fim, aos artífices. Tinha a consciência de não saber, por assim dizer, nada. E estava certo de que iria encontrar neles pessoas com muitos e belos conhecimentos. Nisso não me enganei. Sabiam, de fato, coisas que eu não sabia. E nesse sentido, eram mais sábios que eu. Mas esses bons artífices atenienses pareceram-me ter o mesmo defeito dos poetas. Lá, porque exercia com perfeição a sua arte, cada um julgava ser o mais sábio em relação a assuntos mais importantes, e essa pretensão obscurecia seu saber real. Me vi assim a perguntar a mim próprio a respeito do oráculo, se seria preferível ser como sou, igualmente desprovido de sabedoria e da ignorância daqueles, ou possuir como eles ignorância e saber. Respondi a mim e ao oráculo que me era mais vantajoso ser como sou. Foi essa investigação ateniense que me valeu muitas inimizades, tão duras, tão graves, que originaram muitas calúnias, e o nome de sábio que me passou a ser aplicado. É que os que assistem a essas discussões pensam sempre que eu sou sábio naquelas matérias em que demonstro a ignorância dos outros. Tal sabedoria, atenienses,
Possui certamente o Deus, que muito provavelmente quis significar com o seu oráculo que a ciência do homem é de escasso ou nulo valor. E é evidente que ao falar de Sócrates se serviu apenas do meu nome para me apresentar como um exemplo, como se dissesse: o mais sábio de vós é aquele que, como Sócrates, reconheceu que o seu saber é, na verdade, inteiramente desprovido de valor. Essas investigações continuam ainda hoje a realizá-las pela cidade, interrogando de acordo com o oráculo do Deus todo aquele cidadão ou estrangeiro que me parece ser sábio. E quando chega à conclusão contrária, é em defesa do Deus que demonstra a sua ignorância. Em consequência dessa ocupação, falta-me tempo para me consagrar de forma útil aos negócios da cidade e aos meus próprios. Vivo, por isso, em extrema pobreza, por estar apenas a serviço do Deus. Além disso, os jovens que dispõem de mais tempo livre, aqueles que pertencem a famílias mais ricas, buscam espontaneamente meu convívio, sentindo prazer em ouvir os interrogatórios a que submeto as pessoas. Eles próprios procuram, muitas vezes, me imitar, investigando por seu lado a ciência dos outros. Onde, por certo, encontrar grande número de homens que julgam saber alguma coisa, quando, na realidade, sabem pouco ou nada. Daqui resulta que aqueles que são por eles submetidos a esse exame se irritam, não contra eles, mas contra mim, dizendo que há um certo Sócrates, homem perversíssimo, que corrompe a juventude, e quando alguém lhes pergunta o que é que o Sócrates faz ou ensina para conseguir isso, eles não podem responder, porque não sabem. Mas para ocultar o seu embaraço, recorrem àquelas acusações que se fazem vulgarmente a todos os que estudam filosofia, que investigam o que se possa passar nos ares, debaixo da terra, que não acreditam na existência dos deuses e que fazem prevalecer sobre a melhor a causa pior. A verdade que não quereriam de modo algum confessar é que ficou claramente demonstrado que eles apenas fingem saber, quando na realidade nada sabem. Ora, eles são, creio eu, ambiciosos e violentos, além de muito numerosos, à custa de falar contra mim de forma concentrada e persuasiva, encheram-vos de longa data os ouvidos de calúnias furiosas. Dentre eles saíram a me acusar Meleto, Aniton, Lincoln. Meleto mostra-se irado, em nome dos poetas. Aniton, em nome dos artífices e dos políticos. E Lincoln, em nome dos oradores. Desse modo, me admiraria, como afirmei no princípio, se fosse capaz de em tão pouco tempo destruir em vós o efeito das calúnias inveteradas. Já inveteradas. Isso é a pura verdade, atenienses. Falo sem vos ocultar nem muito nem pouco, sem dissimular nada. E, no entanto, sei que assim me torno odioso exatamente como antes. E essa é a prova de que falo a verdade, de que é precisamente essa calúnia que sou alvo e de que não são outras as suas origens. Se nesse momento ou mais tarde investigarem esse assunto, vão descobrir que é assim. Mas sobre as razões alegadas pelos meus primeiros acusadores, bastará a justificação que eu vos apresentei.
Tentarei agora responder a Meleto, esse homem virtuoso, amigo da cidade, como ele próprio diz. E aos meus últimos acusadores. Tal como fizemos com os outros, comecemos por recordar a sua declaração jurada. Ela foi feita mais ou menos nesses termos. Sócrates é culpado de corromper a juventude e de não crer nos deuses em que crê a cidade, mas em divindades novas. Esse é o teor da acusação. Analisemo-la agora ponto por ponto. Diz, portanto, Meleto, que eu sou culpado de corromper a juventude. Ora, eu, atenienses, afirmo que culpado é Meleto de brincar com coisas sérias, ao arrastar de ânimo leve cidadãos aos tribunais fingindo maior interesse por coisas a que nunca ligou importância nenhuma. Que isso é assim, vou tentar demonstrar a todos vós. Aproxima-te, Meleto. Me diz, não atribuis a maior importância a que os jovens se tornem mais virtuosos possível? Sem dúvida, responde Meleto. Pois bem, diz agora a esses juízes quem é que os faz melhores. É evidente que sabes responder. Tão grande o teu interesse por essa matéria. Descobriste que eu corrompo a juventude, como tu dizes, e então me citas num tribunal, me acusa. Mas vamos, diz quem os torna melhores. Indica-o a esse tribunal. Vês, Meleto, que te calas, que não sabe responder. Não te parece vergonhoso e prova suficiente do que eu afirmo quando eu digo que esse assunto não te tem merecido a mínima atenção? Pergunto-te mais uma vez, meu caro, o que os torna melhores? As leis. Mas não é isso que eu te pergunto, caríssimo. O que eu quero saber é qual é o homem que, apoiado no conhecimento dessas leis de que falas, torna os jovens melhores. São os juízes que têm à tua frente, Sócrates. Que dizes, Meleto? Esses homens são capazes de educar os jovens e de tornar eles melhores? Sem dúvida. Todos ou alguns deles são capazes e outros não? Todos. Bem respondido, por era. É uma boa quantidade de homens úteis. Mas vejamos, esses cidadãos que nos escutam fazem os jovens melhores ou não? Também fazem. E os membros do conselho? Também. E quanto aos cidadãos que formam a Assembleia do Povo? Acha que corrompem os jovens ou que, pelo contrário, também eles os tornam melhores? Tornam-nos melhores. Chegamos, então, à conclusão de que todos os atenienses, ao que parece, tornam os jovens mais virtuosos, enquanto só eu corrompo. É o que tu afirmas? É precisamente o que digo. E assim me condenasse a uma grande desgraça.
Mas me responde, pensas que o mesmo acontece com os cavalos, por exemplo? Que todos os homens são capazes de torná-los melhores e que só um pode estragá-los? Ou será precisamente o contrário disso? Que um só ou apenas um pequeno grupo, um pequeno número de entendidos é capaz de tratar de cavalos convenientemente, ao passo que a maioria, se mete a lidar com eles e a serviço deles, os estraga. É exatamente assim que é tu, Aniton, Lincoln, concordem ou não. Seria certamente uma grande felicidade para os jovens se houvesse apenas uma pessoa capaz de os corromper, enquanto todos os outros lhe fizessem apenas bem. O que me parece perfeitamente demonstrado, Meleto, é que nunca ocupasse o teu pensamento com os jovens e tuas palavras mostram a evidência que nunca houve em ti a mínima preocupação por essas coisas do que me acusas. Mas por Zeus, Meleto, diz-nos ainda se é melhor viver com cidadãos virtuosos ou com maus cidadãos? Vamos, meu amigo, responde. Não estou te fazendo nenhuma pergunta complicada. Não é verdade que os maus sempre fazem algum mal àqueles que vivem mais perto deles, enquanto os bons lhes fazem sempre algum bem? É exato. E haverá alguém que antes queira ser prejudicado do que ajudado por aqueles com quem convive? Responde, meu amigo. É a lei que te obriga. Haverá alguém que queira ser prejudicado? Certamente que não. Ora, ao me acusar de corromper os jovens e de os induzir ao mal, afirmas que eu faço voluntariamente ou involuntariamente? Eu acho que voluntariamente. O que, Meleto? Novo como tu és, e és mais sábio que eu, um velho, a tal ponto que sabes que os maus fazem sempre algum mal aos que vivem mais perto deles, e os bons algum bem, enquanto que eu sou tão ignorante que nem sequer sei que se tornar mal um dos que comigo convivem, me arrisco a receber dele algum mal, de modo que a mim próprio, que voluntariamente, como tu dizes, faço um tão grande prejuízo. Aqui está uma coisa, Meleto, que não consegues convencer-me e creio que não conseguirás com pessoa nenhuma desse mundo. Mas o fato é que ou eu não corrompo a juventude, ou se corrompo, faço involuntariamente. E desse modo, tu mentes em qualquer um dos casos. E se a corrompo involuntariamente, não há lei que te autorize a me citar em tribunal, pois tais faltas involuntárias, antes, uma vez instruído, eu deixarei de fazer o que faço. Antes, devias tomar-me à parte para me esclarecer e advertir, pois é evidente que, uma vez instruído, eu deixarei de fazer o que faço sem querer. Mas tu evitasse encontrar-te comigo e não quisesse me instruir, preferisse me arrastar a esse tribunal, aonde a lei manda trazer os que precisam de castigo e não os que precisam de esclarecimento. Isso mostra a evidência ateniense, aquilo que há pouco eu dizia, que Meleto nunca atribuiu nem grande nem pequena importância a essas coisas. Em todo caso, nos diz, Meleto, como entendes que eu corrompo os jovens? Certamente ensinando-lhes a não acreditar nos deuses em que a cidade acredita.
o que se deduz dos termos da acusação que apresentasse a esse tribunal. Efetivamente, não dizes que é assim que os corrompo? É exatamente isso que digo. Mas em nome desses mesmos deuses de que falamos, Meleto, explica ainda mais claramente o teu pensamento a esses juízes e a mim. É que eu não posso compreender se dizes que eu ensino a acreditar na existência de alguns deuses, e nesse caso eu próprio creio na existência de deuses, não sendo completamente ateu, nem podendo, portanto, ser acusado de tal crime. Embora os meus deuses não sejam aqueles que a cidade reconhece, mas outros, e nisso assentará precisamente a acusação que me fazes. Ou então, se afirmas que eu não creio pura e simplesmente na existência dos deuses e ensino isso aos outros. O que eu digo é que tu negas em absoluto a existência dos deuses. Ô meu excelente Meleto, para que dizes uma coisa dessas? Será que eu não acredito, como toda a gente, que o sol e a lua são deuses? Não, por Zeus. Ô juízes, ele não crê em tal, visto que afirma que o sol é uma pedra e a lua é uma terra. Julgas que estás a acusar Anaxágoras, meu caro Meleto, e tens assim pouca consideração por esses juízes. Julgá-los tão iletrados que não saiba que são os livros de Anaxágoras que estão cheios dessas teorias. Iria eu ensinar aos jovens aquilo que eles podem encontrar nesses livros vendidos na orquestra por um dracma, quando muito, para eles se rirem de mim vendo que lhes apresentei como minhas essas ideias, tão fácil de identificar pela sua singularidade. Mas, por Zeus, pensas realmente que eu não acredito em Deus nenhum? Estou absolutamente certo disso, por Zeus. Não se pode crer em ti, Meleto. Estou convencido de que nem tu acreditas em ti próprio. Esse homem, juízes, me parece de todo insolente e temerário, e na base da acusação que formulou contra mim, julgo estar apenas a violência irrefletida de sua juventude. Efetivamente, o que me parece é que ele compõe um enigma para me experimentar. Será o sábio Sócrates capaz de perceber que estou a gracejar fazendo afirmações que não são, afinal, contraditórias? Afinal, contraditórias? Ou conseguirei enganá-lo e ao resto do auditório? Pois é perfeitamente claro que ele se contradiz a si próprio no ato de acusação, que no fundo significa o seguinte: Sócrates é culpado de não acreditar nos deuses e, por outro lado, acreditar nos deuses. Essa é evidentemente uma linguagem de quem está a brincar. Examinai agora comigo, atenienses, as razões que me levam a pensar que é isso que ele diz. E tu, Meleto, responde: quanto a vós, juízes, de acordo com o pedido que vos fiz no início desse discurso, lembrai-vos de não protestar contra mim se eu conduzir a minha defesa de maneira que me é habitual. Pode haver alguém, Meleto, que acredite na existência das coisas humanas sem ao mesmo tempo acreditar na existência dos homens? Obrigam a responder, juízes. Não deixe que ele se limite a protestar em vários tons. Pode haver alguém que negue a existência dos cavalos e ao mesmo tempo que admite a arte da equitação? Ou que não aceita a existência de flautista, aceitando embora a arte de tocar flauta? Não, meu caro, não pode haver. Se não quer responder, eu me encarrego de o dizer, a ti e aos presentes. Mas responde ao menos a isso: haverá quem acredite em coisas demoníacas sem acreditar nos demônios? Não há.
Ah, muito obrigado por teres respondido a tanto custo forçado pelos juízes. Ora, tu afirmas que eu acredito na ação dos demônios e ensino que ela existe, quer seja nova que antiga. Tu próprio dissesse mais ainda, jurasse nesse ato de acusação. Mas se acredito na ação dos demônios, se por outro lado os demônios são filho bastardo dos deuses, nascido de ninfa e de outras criaturas, não é assim? Claro que é. E suponho que estás de acordo, visto que não respondes. Ora, não pensemos nós que os demônios são... Não pensamos nós que os demônios são filhos de deuses? Sim ou não? É evidente que são. Então, se eu reconhecer a existência de demônios, como tu dizes, e se os demônios são deuses, parece-me que tenho razão em afirmar que fala por enigma e que está a gracejar. Primeiro disse que não acredito na existência de Deus e depois que acredito na sua existência, visto que acredito nos demônios. Se por outro lado os demônios são filhos bastardos dos deuses nascidos de ninfa ou de outra criatura, segundo se conta, quem poderá admitir que existem filhos de Deus sem existirem deuses? Da mesma maneira, seria absurdo admitir que os machos nascem das éguas e dos burros e, por outro lado, negar a existência de éguas e burros. Não, Meleto, não é possível que tenhas intentado contra mim essa ação sem ser para me experimentar. Ou então não sabias que delito real havia de me imputar, mas que possas convencer alguém com o mínimo de senso de que há um homem que acredita na ação dos demônios e dos deuses sem acreditar em demônios, deuses, heróis, eis que me parece contra todas as possibilidades. Mas, atenienses, eu creio que não será necessário apresentar mais provas do que não sou culpado dos crimes que me acusa Meleto. O que disse basta. Mas quando há pouco afirmava que tenho sido alvo do ódio de muita gente, sabei que falava a verdade. E será isso que causará a minha perda se eu for condenado. Não Meleto, nem Âniton, mas a calúnia e a inveja de muitos. Isso que tem sido a ruína de muitos homens de bem, há de, por certo, causar ainda a ruína de outros. Não há perigo de que eu seja a última vítima. Mas talvez alguém me pergunte, não tem vergonha, Sócrates, de teres te entregado a esse gênero de ocupação que te põe agora em risco de morrer? A isso eu poderia com razão responder, estás em erro, meu amigo. Se pensas que um homem possuidor de algum mérito deve calcular os riscos de viver ou morrer, em vez de, quando age, considerar apenas se o que o faz é justo ou injusto, é obra de um homem de bem ou de um perverso. A acreditar em ti, seriam desprezíveis aqueles semideuses que morreram em frente a Troia. Entre outros, o filho de Tétis, para quem o perigo pouco era em comparação à desonra. Quando sua mãe, que era deusa, vendo ansioso por matar Heitor, lhe falou, segundo creio, mais ou menos nesses termos: meu filho, se vingares a morte de Patroclo, teu companheiro, matando Heitor, tu próprio morrerá. Pois, acrescentou, imediatamente após a morte de Heitor, seguirá-se a tua morte. Ele, porém, ouvindo isso, desprezou a morte, o perigo, e receando muito mais uma vida sem honra, se renunciasse a vingar os seus amigos, exclamou, que eu morro imediatamente depois de ter punido o culpado, para não ser aqui objeto de riso junto das naus recusvas, peso inútil sobre a terra. Julgas tu que ele se preocupou com a morte e o perigo? É assim que na verdade deve ser, atenienses, quem escolhe um posto por julgar que é o melhor ou ocupa as ordens de um chefe. Deve, em minha opinião, permanecer nele contra todos os riscos, não atendendo nem à morte,
nem a nenhuma outra coisa que não seja desonra. Seria de fato um procedimento muito estranho o meu, ateniense, se depois de ter me mantido firme como qualquer soldado afrontando a morte, no posto que os generais, por vós eleitos, me confiaram em Potideia, em Anfípolis e em Délio, abandonasse agora, por medo da morte, ou do que quer que seja, o posto que me foi atribuído por um Deus, renunciando à missão conscientemente aceita de viver filosofando, examinando-me a mim próprio e aos outros. Seria bem estranho e legitimamente me poderiam trazer a esse tribunal com a acusação de não acreditar nos deuses, uma vez que desobedecer ao oráculo por medo da morte, julgando ser sábio, não sendo. Efetivamente, atenienses, temer a morte não é mais que julgar ser sábio, sem o ser. Porque é imaginar que sabe o que se não sabe. É que ninguém sabe o que é a morte, nem se por acaso ela será para o homem o maior dos bens. Mas temem-na como se soubessem com segurança que é o maior dos males. Não será essa a ignorância mais censurável? Julgar que se sabe o que não se sabe? Quanto a mim, é talvez nesse ponto que eu me distingo da maioria das pessoas, e se pretendesse ser mais sábio do que outros em alguma coisa, seria nisso, que não sabendo exatamente o que se passa nos domínios de Hades, não tenho pretensão de saber. Mas que é mau e vergonhoso cometer a injustiça e desobedecer a um superior, seja Deus ou homem, eis o que eu sei de ciência certa. Jamais transgrirei com o mal que sei que é mal, por recear ou para evitar coisas que não sei se porventura são boas. Desse modo, admitamos que, nesse momento, me absolveis, rejeitando a tese de Ânito, segundo a qual ou eu nunca devia ter comparecido nesse tribunal, ou uma vez que compareci, não poderei deixar de ser condenado à morte, pela simples razão de que, se eu fosse absolvido, os vossos filhos se arruinariam totalmente ao pôr em prática as doutrinas de Sócrates. Se apesar de tudo isso, me dissesseis, Sócrates, não daremos créditos às acusações de Ânito, mas só te absolvemos com uma condição, a de não mais te entregar a esse gênero de pesquisa e de renunciar à filosofia. Se for apanhado nessas atividades, morrerás. Se isso que acabo de dizer fosse a condição que me impusessem para me absolver, diria-vos, atenienses, tenho por vós consideração e afeto, mas antes quero obedecer ao Deus do que a vós. E enquanto tiver um sopro de vida, enquanto me restar um pouco de energia, não deixarei de filosofar e de vos advertir e aconselhar a qualquer um de vós que eu encontre. Direi-vos segundo o meu costume. Meu caro amigo, és ateniense, natural de uma cidade que é a maior e a mais afamada pela sabedoria e pelo poder. E não te envergonhas de só curares de riquezas e dos meios de as aumentares o mais que puderes, de só pensares em glória e honras, sem a mínima preocupação com o que há em ti de racional, com a verdade, com a maneira de o tornar a tua alma melhor possível. E se algum de vós me replicar,
que com tudo isso se preocupa, não largarei imediatamente, não irei logo embora, mas eu interrogarei, analisarei, refutarei suas opiniões, e se chegar a opinião que não possui a virtude, embora eu afirme, eu censuro de ter em tão pouca conta as coisas mais preciosas e prezar tanto pelas mais desprezíveis. Assim farei com todos que encontrar, novos ou velhos, estrangeiro ou cidadão, mas mais ainda convosco, cidadãos que estáis mais perto de mim pelo sangue. São ordens que recebi do Deus. Podem estar certo. E creio que nunca nada foi mais útil à cidade do que o meu ministério ao serviço do Deus. Efetivamente, nas minhas idas e vindas pela cidade, não faço outra coisa senão persuadir-vos, novos ou velhos, a que não vos preocupeis mais, nem tanto, com o vosso corpo e vossas riquezas, do que com vossa alma, para torná-la o melhor possível, dizendo-vos que não é das riquezas que nasce a virtude, mas que é da virtude que nascem as riquezas e todos os outros bens, tanto públicos quanto particulares. Se é com essas palavras que eu corrompo os jovens, é porque elas devem ser prejudiciais, mas se alguém afirma que não é isso que eu digo, não fala a verdade. Em face disso, direi mais. Tanto faz que acreditem em ânito como não. Podeis absolver-me ou não me absolver, a minha atitude no futuro não será modificada, nem que eu tenha que sofrer 1000 vezes a morte. Não comecem a protestar, atenienses. Conservai-vos calados, como vos pedi, sem clamar contra o que eu disser, ouvindo apenas. Se assim fizerem, estou convencido que lucrarão. É que eu vou dizer-vos ainda algumas coisas capazes, talvez, de levantar os vossos protestos. Mas evitem proceder assim. Repara bem, se me condenarem à morte, por ser como acabo de dizer, não me farão tanto mal como a vós próprios. Não está ao alcance de Meleto ou Ânito me prejudicar. Pouco que seja, não tem qualquer possibilidade de o fazer. É minha convicção que um homem mau não pode nunca prejudicar um homem de bem. É certo que um acusador pode me levar à morte, ao exílio, à perda dos direitos civis, e talvez ele, ou outro qualquer, considere essas penas como grandes males. Mas não é essa a minha opinião. Mal pior me parece fazer o que o meu acusador faz hoje: tentar levar um homem à morte injustamente. Sendo assim, atenienses, não é de forma nenhuma a minha defesa o que me ocupa nesse momento. Como alguém poderia pensar mais a vossa, para que, condenando-me, não cometais o pecado de desprezar a dádiva com que o Deus vos brindou? Pois se me fizerem morrer, não acharão facilmente outro homem como eu, ligado a essa cidade pelo Deus. Perdoar essa comparação, algo ridícula. Como um moscardo a um cavalo grande e de uma boa raça que, sendo demasiado lento por causa do seu tamanho, precisa ser constantemente estimulado.
Foi com uma missão semelhante que me parece que o Deus me colocou nessa cidade, para vos estimular, persuadir, censurar a cada um de vós, perseguindo-vos sem cessar o dia inteiro por toda parte. Não será fácil que encontrem outro homem desse gênero. Por isso, se me acreditardes, poupar-me-eis a vida. Por isso, se me acreditardes, poupar-me-eis a vida. Mas talvez vos impacienteis como pessoas insonadas, a quem acordam e reagindo com violência ao mesmo tempo que dando crédito a ânito, talvez me façam morrer sem hesitações. Depois disso, passarão o resto da vida a dormir, a menos que o Deus preocupado convosco vos envie alguém semelhante a mim. Ora, que eu sou realmente um homem dado pelo Deus à cidade, podereis verificá-lo pelo seguinte. Num plano puramente humano, não seria compreensível que eu tivesse descurado todos os meus interesses pessoais, suportando há já tantos anos as consequências dessa atitude, para me dedicar exclusivamente a vós, aproximando-me de cada um em particular, como um pai ou irmão, persuadindo a ocupar-se da virtude. E ainda se eu tirasse daqui algum lucro, se os meus conselhos todos fossem dados em troca de um salário, haveria uma explicação para minha conduta. Mas vós próprios estáis a ver que os meus acusadores, que com tanto impudor me atribuem toda a casta de faltas, não tiveram, porém, o descaro de apresentar uma testemunha só que fosse, para afirmar que me viu receber ou pedir algum salário. É que eu apresento uma testemunha que prova decisivamente, creio eu, a verdade do que afirmo, a minha pobreza. Mas talvez pareça estranho que eu ande por toda a cidade a dar conselho a cada um em particular e a ocupar-me de tudo, e não ouse me apresentar diante de vós na Assembleia, para publicamente aconselhar a cidade. A explicação desse fato, como muitas vezes e em muitos lugares me tendes ouvido dizer, está na manifestação em mim de algum Deus ou Espírito Divino que Meleto toma por alvo de sua troça no ato de acusação. E, no entanto, o que quer que é, começou na minha infância, sob a forma de uma certa voz que, quando se faz ouvir, sempre me desvia de algo que tenciono a fazer, sem me incitar nunca à ação. É isso que me impede de me consagrar à política. E me parece que o faz bem a propósito, porque a verdade é essa, atenienses. Se eu me tivesse dedicado há muito tempo à política, há muito tempo teria morrido e não teria podido ser útil a vós e nem a mim próprio. Não me levem a mal essas palavras. Qualquer homem que generosamente se oponha a vós ou a outra Assembleia Popular para impedir que se cometam na cidade muitas injustiças e ilegalidades, não tem hipótese de se salvar. Quem está realmente empenhado em lutar pela justiça e quer conservar a vida algum tempo, tem necessariamente que se manter simples, particular, não pode ocupar-se de negócios públicos. Mas vou apresentar-vos boas provas do que afirmo. Não serão raciocínios, mas o que mais apreciam serão os fatos. Ouve o que me aconteceu e se convencerão que não sou um homem para ceder a ninguém contra a justiça por medo da morte e que, procedendo assim, era irremediavelmente
a minha perda. As minhas palavras terão sabor petulante dos discursos forenses, mas são verdadeiras. Na realidade, ateniense, nunca exerci qualquer cargo público na cidade a não ser o de membro do conselho. E por acaso era a tribo Antíoquide, a que pertenço, que exercia a pritania. Quando quiseste julgar em conjunto os 10 generais que não tinham recolhido os mortos depois do combate naval, procedimento ilegal, como por vós foi posteriormente reconhecido, fui eu, então, o único dos prítanes que vos impediu a violar a lei, e voltei contra vós. E embora os oradores estivessem prontos a me acusar junto das autoridades e me levar a um tribunal, apesar de vossas exortações e de vossos gritos, entendi que era preferível correr todos os riscos com a lei e a justiça a apoiar-vos nas vossas deliberações injustas, por medo de prisão ou morte. Isso ocorreu quando a cidade tinha ainda o governo democrático. Mas quando foi instaurada a oligarquia, os 30 mandaram me matar a tolos, com mais 4 cidadãos, e ordenaram-nos que fôssemos a Salamina buscar Léon, natural dessa ilha, para lhe darem a morte. Ordens desse gênero eram frequentemente dadas por eles a muitos outros, para tornar seus cúmplices o maior número possível de cidadãos. Uma vez mais demonstrei, então, não por palavras, mas por obras, que a morte não me incomodava absolutamente nada. Perdoe-me a dureza da expressão. O que me preocupava acima de tudo era não fazer nada injusto ou ímpio, pois essa autoridade poderosa como era, não conseguiu me forçar a cometer, por medo, uma injustiça. Quando saímos a Tolos, os outros 4 partiram para Salamina, donde trouxeram Léon. Eu voltei para minha casa. E talvez essa atitude me tivesse a custar a vida, se o governo dos 30 não tivesse sido derrubado pouco depois. Esses fatos poderão ser testemunhados por muitas pessoas. Nessas circunstâncias, pensam que eu teria vivido tantos anos se tivesse desempenhado um cargo público, principalmente se desempenhando de uma forma digna de um homem de bem, defendesse os interesses da justiça, pondo-os como deve ser, acima de tudo? Muito longe disso, ateniense, nem eu, nem ninguém. Ora, em toda a minha vida, nas funções públicas que porventura exerci, sempre procedi desse modo, e do mesmo modo tenho procedido em particular, sem jamais ceder um palmo em questão de justiça, nem tratando-se de qualquer daqueles que os meus caluniadores dizem que são meus discípulos. Na realidade, nunca fui mestre de ninguém. Mas sempre que uma pessoa nova ou velha mostrou desejo de me ouvir ou de me ver realizar minhas ações, nunca me opus a isso. E não é o caso de conversar apenas com aqueles que pagam, recusando-me conversar com os que não pagam. Pelo contrário, estou sempre pronto a ser interrogado por ricos e pobres, indiferentemente, ou então a fazer-lhe perguntas. Se preferem ouvir e responder. Se algum se torna virtuoso ou corrupto, não é justo que me atribuam a responsabilidade do caso, uma vez que eu nunca prometi ensinar, nem ensinei nada a ninguém. E se alguém afirma que aprendeu comigo ou me ouviu alguma coisa em particular diferente do que disse a todos os outros, pode estar certo de que não fala a verdade. Mas por que será que algumas pessoas gostam de passar muito tempo comigo? Eu já expliquei, atenienses, com a maior sinceridade. É que lhes agrada ouvir
me examinar aqueles que julgam que são sábios sem o ser. De fato, isso não é desagradável, mas para mim, como já disse, trata-se aqui de cumprir uma ordem do Deus, transmitida por meio de oráculos, sonhos, enfim, por todos os meios de que jamais uma vontade divina se serviu para prescrever algo a um homem. Tudo isso é verdade e fácil de verificar. Efetivamente, se eu ando a corromper alguns jovens e já corrompi outros, alguns desses terão por certo reconhecido com a idade que lhe dei maus conselhos na juventude. E nesse caso deveriam apresentar-se aqui hoje, para me acusar e exigir a minha punição. Ou então, se esses não quisessem fazer, deveriam seus familiares, pais, irmãos e outros parentes, lembrar-se do mal que lhes causei e requerer a minha condenação. Ora, precisamente vejo aqui presentes muitos deles. Em primeiro lugar, Criton, homem da minha idade, do mesmo demo que eu, pai de Critobulo, também aqui presente. Depois, Lisânias, de Ésfeto, com seu filhinho Ésquines. Vejo ainda Antifonte de Cefísia, pai de Epigênes. Há outros ainda cujos irmãos participaram do meu convívio. Nicostrato, filho de Teosótides, irmão de Teódoto. Mas Teódoto morreu. Já não pode dirigir ao irmão as suas súplicas. Párolo, filho de Demódoco, que era irmão de Teages. Adimanto, filho de Ariston, com seu irmão Platão. E Antedoro, com seu irmão Apolodoro. E poderia citar-vos ainda muitos outros, dos quais Meletos bem podia ter citado como testemunha na sua acusação. Se foi por esquecimento que não fez, faça-o agora. Pela minha parte, estou de acordo. Nomeie sua testemunha se tem possibilidade disso, mas é precisamente o contrário. Todos esses homens estão prontos a me defender, a mim que corrompo, que faço mal aos seus parentes, como afirma Meleto e Ânito. Podem aqueles que foram corrompidos por mim ter acaso uma razão de me defender, mas os parentes desses, homem já maduro que não os corrompi, que outro motivo poderia levá-los a me defender senão o direito e a justiça e a convicção de que Meleto mente e não passo ao passo que eu digo a verdade. Em conclusão, essas são mais ou menos as razões que eu poderia invocar em minha defesa. Outras que acrescentasse seriam acasos do mesmo gênero. Mas talvez algum de vós se irrite contra mim, ao recordar que, tendo se encontrado um dia a braços com um processo muito menos grave do que esse, dirigiu preces e súplicas aos juízes, com muitas lágrimas apresentando, além de muitos parentes, amigos e seus próprios filhos, para suscitar o máximo de compaixão, enquanto eu nada faço disso. Apesar de, como parece evidente, me encontrar exposto a um perigo maior. Talvez alguém fazendo essa reflexão se indisponha contra mim e, irritado com a minha atitude, vote em função da sua cólera. Se algum de vós se encontra nessa disposição, o que não é de crer, admitindo essa hipótese, creio que poderei lhe dizer com toda a razão. Eu também tenho, meu caro, tenho amigo, sem dúvida tenho parentes, pois para usar a expressão de Homero, não nasci de um carvalho nem de um rochedo, mas de seres humanos,
consequentemente, tenho parênteses e mesmo 3 filhos, seu juiz, dos quais um já é adolescente e os outros 2 são crianças. No entanto, não farei vir aqui nenhum deles, do mesmo modo que não vos pedirei que volteis na minha absolvição. Por que é que eu não faço nada disso? Não é por uma questão de arrogância, nem por falta de respeito por vós. Se tenho ou não medo da morte, aí é outra questão. Mas não me parece que convém à minha dignidade, à vossa e à da cidade, que eu proceda dessa maneira. Na idade a que cheguei e com a reputação que tenho, merecido ou não, porque, enfim, é coisa assente que Sócrates se dirige em alguma coisa da maioria dos homens. Ora, seria uma vergonha se aqueles que dentre vós parecem distinguir-se pela sua sabedoria ou por sua coragem, ou qualquer outra virtude, se portassem como muitos que tenho visto, homens de grande prestígio que, ao serem julgados, adotam atitudes inconcebíveis. Parece que cai sobre eles um mal terrível se tiverem de morrer. É como se tivessem concebidos de que seriam imortais, se não os condenassem à morte. Em minha opinião, esses homens envergonham a cidade e autorizam mesmo um estrangeiro a pensar que os atenienses não se distinguem pelo mérito. Aqueles que os cidadãos escolhem entre todos para elevar as magistraturas e as outras honras não são mais corajosos que mulheres. Portanto, atenienses, eis que nós não devemos fazer, por pouco que seja o nosso merecimento. E se o fizermos, não deveis consenti-lo, mas antes mostrar com clareza que condenareis muito mais facilmente aqueles que representam diante de vós esses dramas impressionantes em que cobrem a cidade de ridículo do que aqueles que se comportam com moderação. Mas, independente da questão de dignidade, não me parece justo dirigir súplicas a um juiz, nem ser absolvido à custa de pedidos, em vez de expor os fatos e tentar persuadi-lo. Pois o juiz não ocupa o seu lugar para sacrificar a justiça ao favor, mas para decidir o que é justo. Ele jurou não que favoreceria quem lhe agradasse, mas que julgaria segundo as leis. É por isso que não deveis acostumar-nos, nem acostumar-vos ao perjúrio. Uns e outros seríamos culpados de impiedade. Não esperem que eu irei assumir diante de vós atitudes que não me parecem honrosas, nem justas, nem conformes ao respeito que se deve aos deuses. Sobretudo, por Zeus, numa altura em que sou réu num processo de impiedade, que me move Meleto aqui presente. Pois é bem evidente que, se eu conseguisse persuadir-vos com minhas preces a violar o vosso juramento, ensinaria-vos a não acreditar na existência dos deuses e, ao mesmo tempo que me defendia, estaria de fato a me acusar de não acreditar neles. Mas as coisas são muito diversas. A verdade é que eu creio nos deuses mais do que qualquer dos meus acusadores. E por isso me confio a vós e à divindade para decidirem a meu respeito, da maneira que for mais vantajosa para mim e para vós.